Apesar de ter se tornado popular com sucessos como Edward Mãos de Tesoura e Os Fantasmas se Divertem, Tim Burton, ainda no início de sua carreira, se destacou pelas animações em estilo stop motion, que, mesmo que fossem dirigidas para um público infantil, já denunciavam a estética gótica e peculiar do cineasta. Um dos maiores exemplos disso é o curta-metragem Vincent, que mostrava, em forma de poema, um garoto que tinha como ídolo o ator de filmes de terror, Vincent Price. Além deste, o diretor participou da produção de animações de sucesso como O Estranho Mundo de Jack. Mesmo que o estilo de animação não seja um dos mais rentáveis na indústria cinematográfica atualmente, muito do sucesso de Tim Burton certamente se deve a obras feitas neste formato, sendo um dos exemplos mais notáveis a animação A Noiva Cadáver. Na trama acompanhamos Victor Van Dort, um rapaz tímido e amedrontado que, por pressão de seus pais, irá se casar com a filha do casal, Everglot, Victoria. Apesar do casamento arranjado, ambos desenvolvem sentimentos genuínos, mas Victor, incapaz de citar seus votos com a perfeição exigida, é mandado embora. Na floresta, em uma encenação deliberada, o protagonista acaba colocando a aliança nas mãos de um corpo que estava enterrado ali perto, e acidentalmente se compromete com Emily, uma noiva cadáver que, depois de ser traída e morta por um misterioso homem no passado, se tornou uma assombração à espera de alguém que a libertasse. Victor, depois de perceber o que fez, entra em um dilema se deve continuar com Victoria, ou abrir mão de sua vida para se juntar a Emily. Além disso, Lord Barks, se aproveitando da fragilidade do matrimônio ainda não concebido, começa a iludir os pais da garota, a fim de conquistar a confiança deles e tirar o dinheiro que a família aparenta ter. Victor, depois de descobrir que outro casamento foi arranjado para Victoria, aceita abrir mão de sua vida para ficar com a noiva morta. No casamento, entretanto, que acontece na Terra dos Vivos, a noiva decide que não pode deixar Victor fazer aquilo. E além disso, também temos a revelação de que Lord Barks foi o assassino de Emily. Este, ao tentar sabotar a união dos protagonistas, acaba bebendo uma taça de vinho envenenada por acidente, e morto, é torturado na Terra dos Mortos. Emily, por sua vez, aceitando que Victor não é sua alma gêmea, permite que ele se junte a Victoria, e se liberta de sua maldição. Antes de prosseguir, peço encarecidamente que curta o vídeo para valorizar o trabalho do canal, e comente e compartilhe para ajudar no alcance. Caso não seja inscrito, considere se inscrever para receber todos os dias os novos conteúdos produzidos pelo canal Elegante. Dito isso, podemos continuar. Um dos fatores que acabam por chamar mais atenção no filme, com certeza é sua estética, que acaba por contribuir para uma peculiaridade ao universo da trama, e chega a ser lamentável que a técnica de animação usada aqui não seja uma das mais utilizadas por grandes estúdios. Não apenas por trazer de imediato uma personalidade própria aos seus projetos, mas também por permitir maior ludicidade aos seus personagens e gestos. Neste caso em particular, é quase que impossível não sentir desconforto pela ambientação sombria e personagens de expressões frias e quase cadavéricas, ao mesmo tempo em que se desperta uma curiosidade no espectador em acompanhar a história, por mais simples que ela seja. Essa mistura de encanto e beleza, com horror e repulsa, dificilmente poderia ser alcançada com técnicas de animação mais tradicionais. Mas apesar da estética sombria, o filme não abre mão do bom humor, e até apela para recursos musicais no avançar de sua trama. A visão da morte neste filme é diferente do que estamos acostumados a ver em outras obras, e não apenas é tratada com certa naturalidade, como também existe certa ironia no paralelo que é feito entre o mundo dos vivos e o dos mortos. É notável como o uso de cores muda dependendo do lugar, enquanto o mundo dos vivos é quase sempre escuro, e seus habitantes são desanimados. A Terra dos Mortos é sempre festiva e colorida, enquanto os habitantes, mesmo conscientes de que estão mortos, demonstram-se satisfeitos com a sua realidade e raramente lamentam sua situação. Todos os personagens na Terra dos Vivos, com exceção do casal protagonista, se mostram pessoas totalmente à parte da realidade em que vivem, demonstrando pouca empatia pelos próximos a si, e praticamente nenhum ânimo com seu cotidiano. Victor, não à toa, se mostra um jovem totalmente reprimido, já que demonstrar qualquer felicidade com o simples aparenta ser uma atitude repulsiva para os que vivem na sua cidade. As poucas alegrias que o personagem tem são em sua própria companhia, quando está se distraindo com uma borboleta ou tocando piano, e até mesmo na cena em que diz perfeitamente seus votos na floresta, e acaba por quebrar a maldição da noiva cadáver por acidente. O amor de Victor e Victoria, justamente por ser a única coisa pura naquele ambiente, ou que demonstra potencial para se tornar uma relação genuinamente amorosa e sem interesses monetários, é o que mais sofre preconceito de outros personagens, e o sentimento entre ambos é constantemente dito como estupidez pelos pais do casal. O tratamento dos pais de Victor com o filho, assim como os pais de Victoria com a garota, já evidencia que naquele lugar só existe espaço para a ganância. É por esta razão que a morte é vista como algo festivo no filme, não necessariamente por simbolizar um paraíso, mas sim por ser uma libertação definitiva de todos os pesos e fardos que a vida traz para aquelas pessoas. Por ser um lugar onde, aparentemente, o dinheiro não é importante,
Todas as falhas de caráter que ele traz às pessoas acabam por não existir também, o que explica o comportamento mais desinibido dos mortos, em contraponto aos maneirismos engessados dos vivos. Com isso, a animação faz um interessante comentário social, principalmente no que se refere à burguesia e seus costumes, satirizando a necessidade que as pessoas desta época tinham de criar burocracias para qualquer evento, mas sem se importar com o que tais atos realmente representavam. O casamento é um bom exemplo disso, já que mesmo não se importando com o consentimento dos noivos, ainda se preocupavam em seguir à risca todos os passos nos votos, e ainda exigir uma desnecessária perfeição na execução do ato. Além de tudo isso, o filme também possui características de um clássico melodrama, tendo um casal apaixonado, mas tragicamente impedidos de se aproximarem devido às infelicidades do destino. E um vilão que não apenas deseja separá-los, como também se apossar da moça e de tudo que ela possui. Entretanto, o filme denota mais uma vez seu tom satírico, ao evocar essas características, ao mesmo tempo que mostra os ricos como pessoas falidas e desesperadas por conquistar o dote de outras famílias, que são igualmente miseráveis. Acima de tudo isso, A Noiva Cadáver é um conto de romance, mas principalmente sobre libertação. Não apenas a morte é retratada como uma forma catártica de se livrar das pendências do mundo dos vivos, mas os protagonistas têm suas jornadas relacionadas à liberdade e satisfação pessoal, já que Victor não apenas se livra de sua família mesquinha, como também dos seus medos e anseios, ao encontrar seu amor em Vitória. Da mesma forma, a noiva do título se liberta de sua maldição, mas principalmente do estigma que precisaria viver com alguém para ser feliz e completa, e só no final valoriza sua libertação por conta própria, sem a necessidade de uma companhia além da sua. Embora a libertação da morte também esteja relacionada à revelação de seu verdadeiro assassino, é evidente que a garota se sente livre ao deixar Victor amar quem ele realmente deseja, percebendo que aquele sentimento deveria ocorrer de forma natural, algo que ela e Victor, infelizmente, nunca teriam. O filme também faz alusões à necessidade do homem em se entender com seu lado feminino, algo que é visto na figura de Victoria, que inicialmente Victor não consegue lidar ou se sentir confortável em sua presença. Esse desentendimento inicial com a garota é consequência da falta de conhecimento que o protagonista tem consigo mesmo, o que justifica sua postura insegura e comportamento amedrontado. Da mesma maneira, Victoria também demonstra insegurança e medo de ser rejeitada pelo amado, o que fomenta uma imagem pouco clara que ela tem do rapaz inicialmente. Na psicologia, estes elementos são chamados de ânima e ânimos. A primeira diz respeito ao lado feminino inconsciente do homem, e a segunda se refere ao lado masculino inconsciente da mulher. O pouco desenvolvimento dessas partes pode prejudicar as relações pessoais de um indivíduo, o tornando uma pessoa de pouca confiança, solitária e morta por dentro. No caso do filme, isso se manifesta de forma literal, já que Victor, apesar de vivo, se relaciona de forma profunda com os mortos, fazendo amizade com eles, e quase abrindo mão de sua vida para poder continuar com Emily. Mesmo que o filme possa parecer uma exaltação de temas pesados como suicídio e depressão, o intuito da obra é mostrar que, na verdade, a morte é só um aviso de quão importante é valorizarmos a vida e seus pequenos prazeres, e que mesmo que seja necessária certa cautela, viver com medo de todas as coisas ao nosso redor certamente não é o correto. A visão que o filme traz sobre seu principal tema, flertando com o azul para simbolizar a melancolia e tons mais vívidos para mostrar um lado mais alegre de viver pela ótica dos que já não vivem mais, reforçam que a vida deve ser valorizada da forma correta, e que correr atrás de coisas findáveis, como riquezas materiais, pode muitas vezes ser um enorme desperdício. Obviamente, mesmo que seja difícil aceitar isso, todos terão sua vez com a morte, mas entender o que somos em vida é importante para que nosso encontro com ela não seja mais intimidador e assustador que o necessário. Casar com a morte certamente não é o desejável, mas abraçar nossa mortalidade torna até as situações mais adversas leves de se carregar e mais fáceis de se compreender.